Hoje, o assunto do Longevicast é odontologia. Vamos falar de saúde bucal, ortodontia, bruxismo, clareamento, tecnologia e longevidade. E para isso, vamos receber dois convidados que há muitos anos cuidam da saúde bucal de toda a minha família. Ludmila Galindo é dentista com especialização em ortodontia pelo Hospital de Reabilitação e Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo, em Bauru. Mestre e doutora em Clínica Integrada pela Universidade Federal de Pernambuco. Marcelo Gurgel é dentista com especialização em prótese dentária pela Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e em dentística pela Universidade Federal de Pernambuco, sendo professor de diversas especializações. E com vocês, doutora Ludmila Galindo e doutor Marcelo Gurgel. Mas antes de tudo, quero agradecer a nossa patrocinadora, a Fórmula. A Fórmula é uma rede de farmácias de manipulação com 36 anos de história. Hoje, conta com mais de 100 lojas em todo o Brasil, oferecendo soluções em saúde personalizada, desenvolvida com qualidade e rigor científico, unindo ciência, cuidado e inovação, sendo referência para médicos e pacientes que buscam segurança, bem-estar e resultados. E todos os inscritos no nosso canal terão uma condição especial. Acesse o Instagram da Fórmula e entre em contato com os consultores. E seus medicamentos serão entregues com segurança para todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Longevicast. Meu nome é Daniela Gouveia de Mello, sou médica e esse é o espaço reservado para conversarmos sobre saúde, medicina, estilo de vida e longevidade saudável. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a longevidade, a saúde bucal. E para isso recebemos um casal especialíssimo. Eles são nossos dentistas de toda a família. E vamos conversar hoje com Ludmila Galindo e Marcelo Gurgel. Sejam muito bem-vindos ao nosso Longevicast. Muito obrigado. Prazer é todo nosso. Satisfação em estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Quando nos fomos feito o convite, de pronto aceitamos. É uma honra pra gente. Honra minha ter vocês aqui. Ludi, muito bem-vinda. Vou chamar Ludi. A gente sabe que a gente já tem essa... Há muito tempo a gente já se conhece. Realmente chamar Ludmila Galindo ia ser... É meio estranho, né? E eu sou sempre Dani. Aqui Dani, né? todos chegam aqui, a gente pode chamar Dani. É um carinho. Com certeza, com certeza. Bom, e como a gente tem uma certa intimidade, a gente vai começar também com nossa pergunta do Longevicast. Vou começar por Ludi, claro, né? As ladies primeiro. Ludi, eu quero saber todos o que você queria ser quando você era criança. A princípio, eu queria ser engenheira, igual meu pai. Mas aí eu tive um tratamento odontológico aos 12 anos, mais ou menos, e aí eu fiquei louca pela minha dentista. E comecei com a ideia de fazer odontologia, né? Só que aí aos 15 anos eu comecei a namorar com o Marcelo, que já era aspirante a estudante de odontologia, estava fazendo vestibular. E aí, quando ele começou na faculdade, todo empolgado, não sei o que, só foi reforçando. Foi influenciada. Foi influenciada por ele. E aí, realmente, segui, fiz odontologia e fiz o que realmente gosto, assim. E foi ser Marcelo. Eu também tive uma influência do meu dentista, Dr. Marcílio. Mas quando era pequenininho, assim, você pensava em ser o quê? Rapaz, eu pensava em ser cantor e milionário. Já. Né? Mas as ideias foram frustradas. Mas, enfim. Aí eu fui ser dentista, né? Mas, assim, enfim, hoje eu tô bem feliz com a minha profissão. Não posso negar isso, né? Mas essa história até é cômica, que todo mundo lá em casa dizia, você é médico, você é médico. Aí eu dizia... E você, Marcelo? Você cantor e milionário. Eu já ouvi a história da família, que Já. todo mundo dizia assim, a gente ia ser médico, a gente ia ser médico. Aí você agora veio com um cantor e milionário. Essa história é famosa. Papai adorava dizer isso lá em Itamaraty. Tem uma diferente. Tem? Tem.
Mirela queria ser Paquita. Ah, Eu sou Paquita, então você está... verdade. A parte artística da parte A parte artística da família, exatamente. Exatamente. Que bom. Mas aí, então, vocês entraram na área da odontologia. A gente começa a falar, então, da odontologia em si, o que é e o que a gente sabe que a boca é a abertura para o mundo, né? E é de onde a gente traz tudo para dentro da gente, né? Então, o que é saúde bucal e o que a saúde bucal interfere na saúde do corpo inteiro? Das doenças sistêmicas. Fala aí, Ludi, primeiro. Sim, é como você disse, a porta de entrada, né? E essa correlação que muitas pessoas não fazem entre saúde bucal e saúde sistêmica, como se a boca fosse separada do corpo, né? É muito importante. Porque todas essas doenças inflamatórias, né? E essa parte de doença crônica, diabetes, doenças cardiovasculares, hoje também se fala da possível correlação com Alzheimer. Então, tem várias doenças que são influenciadas pela saúde bucal, né? E às vezes isso é deixado de lado, assim, né? E é complicado para a saúde do paciente como um todo. E né, sem se contar com a inclusão social, né? Porque a boca é o meio de comunicação da gente. Então, muitas pessoas que têm problemas bucais, eles ficam retraídos socialmente, né? Ficam com medo, com receio que numa reunião, num podcast, e de repente tem um problema que o dente cai no meio da nossa reunião. Então, você ter uma saúde bucal e ter os dentes organizados é uma coisa que é muito importante psicologicamente para a pessoa, né? Não só da forma sistêmica, fisiológica, física. E em relação, Ludi, você falou de algumas doenças. O que a gente pode falar mais diretamente, por exemplo, de algumas doenças, como o diabetes? O que alterações na saúde bucal interfere? Porque a gente sabe que é toda uma inflamação sistêmica. E o que é que a gente pode fazer dentro da odontologia para melhorar a saúde bucal numa consulta? Por exemplo, vocês recebem um paciente e esse paciente, como é tratado numa consulta de revisão, por exemplo? Eu não sei se é de revisão anual, como que a gente... O paciente diabético, ele pode ter uma questão de halitose, né? E aí, às vezes, até o próprio dentista é responsável pelo diagnóstico, né? Apesar de que isso mudou um pouco, que as pessoas têm cuidado mais da saúde sistêmica de maneira geral, mas o diabético tem isso, e também tem outros comprometimentos que a gente tem que ter cuidado com o diabético, é a questão da cicatrização, né? Então, assim, o diabético ele tem que estar com a boca em ordem, saudável, né? Porque Isso é uma relação direcional. Tanto, por exemplo, o paciente que tem periodontite, ele vai ter um descontrole das taxas de glicemia pela questão da inflamação. E a própria diabetes, ela vai promover também essa inflamação. É um ciclo vicioso, né? A inflamação altera quando altera a glicemia favorece a infecção bucal. Exatamente. E em relação à mastigação, o que essa saúde bucal a gente pode dizer que vai melhorar ou piora em relação à mastigação, à articulação, né, da nossa boca em si, da arcada? Certo. Assim, a mastigação, como a gente não tem uma oclusão estável, né? Aí a gente tem vários problemas de dor, né? Não é uma relação causa e efeito, mas assim, o paciente que tem, por exemplo, um estresse maior, né? E aí ele tem a função alterada, tem bruxismo, e aí ele tem os dentes mal posicionados. Então, isso vai fazer um desgaste maior nesses dentes, né? Pode promover fraturas, microfraturas, desgastes mesmo, né? Para você ter uma ideia,
Ano passado, eu comecei um tratamento ortodôntico com a doutora Ludmila, fazer até um merchandise aqui. Eu tinha um problema de apinhamento, que eu tinha os tortos aqui nessa região inferior e juntava muito tártaro. Depois que eu corrigi, parou de ter o tártaro. E o tártaro ele pode causar uma endocardite bacteriana, por exemplo, certo? E falando da própria função, a minha parte superior eu não conseguia fazer um corte. Hoje eu como um sanduíche com muito mais prazer, porque meus dentes encaixam melhor. Então, uma pessoa que tinha problemas teoricamente simples, que eu ia sempre postergando, um ano eu resolvi. Porque o santo de casa nunca faz feio. Mas Mas esse caso de fez. vez em quando, Nesse a caso gente fez. consegue, Lude. A mulher consegue. Eu consegui também. Tá santo de vendo? casa. Foca no marido. Foca no Foca no marido. marido. Rapaz, ali foi um milagre, viu? Um boyzinho, rapaz. Foca no marido. Pronto. O marido agora tá... Assinado. E você também, muito bem, viu? Muito obrigada. Isso é ótimo. Agora sim, eu sei que o que dificulta uma pessoa procurar um dentista hoje? Eu sei que tem gente que tem medo, não é o meu caso. Não é você, né, Dani? Não é o meu Carapuça caso. não serve Não pra serve. você. Eu sei que tem gente que não gosta. Tem uma história de um barulhinho lá que a gente... Não são em todos os tipos de consultas, né? Que a gente ouve aquele barulhinho, aquele motorzinho. Eu acho que ainda não conseguiam evoluir um barulho, aquele barulho, Suficiente, né? sumir com aquele barulho, né? Uhum. Então, assim, o que é que se faz hoje para que as pessoas frequentem mais um dentista? Porque é tão importante para a saúde bucal e geral. Começa aí. Assim, eu acho que hoje a primeira coisa para a geração atual frequentar mais é começar cedo, né? Então, Então, são os pais. são os pais, exatamente. Então, quando os pais começam a ter essa preocupação desde cedo, né? E tornam a consulta odontológica parte da rotina da criança, então ela vai todas as férias. E muitas vezes é feito ali procedimento preventivo mesmo. E a ideia é que ela se familiarize com aquele ambiente e aquilo seja um ambiente seguro para ela. Um ambiente que não é um ambiente hostil, Confortável, sem aquele confortável. barulhinho do motor. E até o barulhinho do motor para Seja elas agradável, né? seja algo, não digo agradável, porque eu acho que agradável talvez eu vou muito, mas Depende seja muito indiferente. da pessoa. Eu sei, eu vou ser honesta, eu realmente tenho um certo problema com esse barulhinho, por isso que a gente tá falando aqui. Mas eu trabalho e já trabalhei e trabalho ainda num setor de imagem. Então, a ressonância, ela tem um barulho muito forte. Então, eu já fiz pacientes, crianças, que entravam e não precisavam. Eu fazia a sedação. Então, elas disseram, não, tia, não precisa. Por quê? Conversaram, aí ficamos lá. Ela fez, no final, ela olhou para mim e fez, tia, eu fiz muitas músicas com esses barulhinhos. Então, depende realmente de como você entra com o espírito que você vai para aceitar. Então, eu vou trabalhar isso comigo, tá, Marcelo? Me prometo. Então, Também tem, assim, né? Eu acho que outra coisa que dificulta são as prioridades, né? Às vezes as pessoas tá com aquele probleminha ali e fica postergando, e também a saúde de maneira geral, que é uma coisa muito importante, mas a odontologia muitas vezes foi negligenciada com parte da saúde sistêmica, né? E aí, isso hoje tem mudado essa característica aí. Uma das perguntas que eu faço aos meus pacientes é se está tudo bem, se quando foi e se faz a sua rotina, porque é importante. Eu trato a parte sistêmica, mas a gente tem que saber se a saúde bucal está em dia, se está tudo ok. Beleza. Né? Então é Com importante. certeza, com certeza. Agora, Lude, o que é uma ortodontia? Para mim, realmente, para as pessoas não... Eu sei que é uma parte da odontologia, mas o que faz um ortodontista? O ortodontista, ele
ele é especializado, né? São 3 anos de especialização em tratar as maloclusões, que a gente fala, quer dizer, as mordidas erradas. Isso de criança ao adulto, né? Quando criança, a gente consegue trabalhar a parte de ortopedia, que é a parte de crescimento, então a gente consegue manipular algo de crescimento, né? E favorecer um crescimento melhor para essa criança. E no adulto, que antigamente a gente achava que não tratava adulto, né? Tinha muito essa mentalidade. Você Era trata só criança, né? adolescente. É o antigo aparelho que se falava, que passar a criança ficava Exato. criança, adolescência, com aquele aparelhinho metálico e tudo mais. O resto, aí quando tirava era um alívio. Exatamente. E adulto realmente não botava. Não botava, né? Então, hoje, faz ortodontia em qualquer idade. Né? A gente sabe que É o metabolismo estética? diferente. É só estética. Não, mas só estética. Claro que tem um impacto estético, né? Que os dentes mais alinhados ficam mais bonitos. Mas, como a gente estava falando, os dentes mal posicionados, eles vão ter desgastes excessivos, eles vão ter recessões gengivais, que é aquela gengiva que vai migrando, vai ficando mais alta ou mais baixa. Vai ter quebra do esmalte dentário em algumas regiões. Então, tem uma série de implicações funcionais que a ortodontia trata, né? E A incidência, né, da carga mastigatória, né, faz com que o dente desgaste. isso. Quebre mesmo, fratura. Mas as pessoas procuram um ortodontista por estética ou por funcionalidade? A maioria, eu acredito que pela estética, né? Assim, às vezes a mãe vê um dentinho muito tortinho, ou vê que tem alguma coisa diferente na relação na face, que não está equilibrada, né? E começam a procurar. Só que hoje também a gente tem, assim, um olhar mais multidisciplinar. Então, o Marcelo vai fazer a reabilitação dele, ele precisa de um espaço para o implante, ele precisa de uma mordida mais estável para fazer um tratamento estético, porque assim, se ele fizer sem fazer a horta, aquele tratamento não vai ter a mesma estabilidade, não vai ter a mesma longevidade. Então, ele precisa que eu deixe aquilo. Sempre vai ser um tratamento móvel. Se você não fizer, veja só, existem tratamentos que tem que passar pela ortodontia antes. Se o paciente não quer fazer, a gente explica claramente que o padrão ouro, muitas vezes, passa pela ortodontia, né? Não vai ter a qualidade. Não necessariamente todo tratamento precisa de ortodontia, certo? Mas tem tratamento que a indicação antes é passar pelo ortodontista para depois ser feito o tratamento de reabilitação. E depois que o paciente faz todo esse processo de reabilitação, como ele fica? O que é que eles falam para vocês? Se eles ficam felizes, a autoestima deles, como que vai? Muda completamente, né? Bom, eu terminei meu tratamento ortodôntico. Sim, Marcelo, você como paciente, fale para a sua... Eu peguei, agradeci a ela, fiquei muito satisfeito. Ela disse que eu fui um paciente colaborativo. E o que precisa para ser colaborativo? Quais são as dificuldades que você a gente encontra, né? no paciente? Vai depender do tipo de aparelho, mas assim, quando a gente trata, por exemplo, os alinhadores, que são os aparelhos que a gente tem mais no momento, né? Tem muita procura atual por serem mais estéticos, principalmente os pacientes adultos, que não querem estar com os quadradinhos, querem ter liberdade, mais conforto. Esses alinhadores são aquelas que bota e tira. Isso. Tipo chapinha. Isso aí. E aí, esse paciente, ele tem que ser um paciente disciplinado, porque ele tem que usar de 20 a 22 horas o aparelho. Então, é só tirar para comer, colocar de volta. E outra coisa fundamental, Dani, é o paciente se sentir bem. Você é experiente na área da medicina, tá com esse projeto Foca no Marido, Longevicast, né? E é muito importante a gente se sentir em casa. Então, o acolhimento do paciente, você deixar o paciente à vontade, o paciente bem à vontade, confiante, isso faz com que o tratamento flua de uma forma mais tranquila, né? Então, assim, é muito importante essa parte também, né?
Isso daí a gente não pode... Aí eu vou usar Marcelo agora de paciente. Ele agora disse que ele é paciente, Ludi. Marcelo, qual foi a maior dificuldade que você teve para usar esse aparelhinho? Eu acho Tem um que nome, Ludi. é o Invisalign. São os alinhadores. A Invisalign É uma das marcas, né? mas é a mais famosa. É a mais famosa, né? Digamos, é a... Que eu sei que teve um prêmio aí. A gente vai falar do prêmio. Enfim, veja só, eu precisava da ortodontia, justamente porque eu me incomodava com esses meus dentes apinhados. Sempre eu tenho que fazer, né? Mas eu ia deixando para... Esse ano não passa. Mas se eu soubesse do benefício que fazia para mim em relação a, por exemplo, ao acúmulo de tártaro e principalmente a qualidade da mastigação, eu teria feito bem antes, né? E tem dificuldade para falar? No seu dia a dia. Veja Quais só, foram as dificuldades? Adaptação. No começo, tem um processo De adaptação. de adaptação. A adaptação tem que ser feita. E o processo ele existe durante todo o tratamento, né? E esse processo ele vai ficando mais fácil a cada dia, porque você vai vendo os resultados. Então, assim, a pessoa tem que ter também um pouco de paciência. Resiliência, perfeito. né? Resiliência para poder levar esse tratamento que passa quanto tempo? O meu caso foi 1 ano. E uma coisa que foi bacana, que assim, uma das minhas principais queixas, que era esses dentes tortos na parte inferior, foi corrigido com uns 3 meses. Então já vi que o negócio, assim, poxa, que massa que evoluiu, né? Tem um resultado, não é tão rápido, mas também não é a médio prazo. Isso. E é previsível, viu? Assim, pelo que eu entendi... Os tratamentos hoje, Tânia, a média, assim, é 1 ano e meio, 2 anos. Que, como você falou, antes a gente tinha uma vida, né, de tratamento com o aparelho. Então, hoje, não. É previsível. Porque o olhar é diferente. Claro que a gente tem recursos diferentes. Isso, quando eu estou falando de aparelho fixo, aparelho com alinhador, entendeu? Agora, o desconforto, ele existe, né? É como você está dizendo, ele é resiliente. A pessoa tem que ser resiliente, porque é feito ir na academia. Você vai na academia, você vai ter um desconforto, e depois você vai colher os frutos daquele desconforto, né? E quando você vê que está dando certo, você investe cada vez mais. Claro. Né? Você vai se sentindo bem, a autoestima. Isso. Mesmo não sendo tão confortável, não é? Isso. Sem sombra de dúvida. E para falar, articula bem. Tranquilo, não tem estresse nenhum em relação a isso, não. O problema maior que até, assim, você durante uma reunião familiar, durante uma reunião com os amigos, você, para se alimentar, né? Isso aí acaba você até fazendo um regime forçado. E criança pode usar? Pode. E como é o comportamento das crianças usando esses alinhadores, né? Alinhadores, isso. Tem criança que se adapta super bem. Perde muito. Veja. A que não está adaptada. A que não está adaptada, a que vive tirando, né? Aí, assim, algumas coisas que a gente recomenda. Não enrole no guardanapo, tenha sempre a caixinha em mão. As recomendações para poder, mas essa questão dessa abordagem na criança, assim, eu alinho muito com os pais, sabe, Dani? Porque, de fato, precisa, na né? criança, o apoio dos pais e a presença. Então, a gente conversa muito o que é que os pais também, assim, a gente traz propostas, né? Vamos ver se Daniela vai trazer ele tentar isso, né? Acho que vai, tá? Daqui a 1 ano e meio vocês vão ver outro sorriso. Sim, com certeza. E a reabilitação oral, Marcelo? Como é? O que é? Reabilitação oral, ela é uma parte da odontologia em que envolve uma equipe multidisciplinar. Ela normalmente tem várias áreas da odontologia. A gente fala de reabilitação porque é comum chegar pacientes acima de 60 anos de idade que nunca fizeram um tratamento odontológico correto durante a vida toda ou perderam dentes de forma prematura. E o que é que acontece?
essa perda dentária, essa falta de cuidado, gerou o que a gente chama de uma poliesculhambose. Uma poliesculhambose, né? Então, o paciente ele precisa de extrair raízes, precisa de tratamentos de canal, precisa de implantes dentários, precisa de restaurações complexas, coroas. Então, a gente faz o planejamento, a gente traça o plano de tratamento do paciente, na qual a gente faz como se fosse uma listinha de feira. Pede todos os exames de imagem, faz escaneamento da boca do paciente, né? A gente trabalha hoje com os scanners melhores que tem no mundo, né? E então a gente escaneia a boca do paciente, mostra a ele como é que a boca dele está de fato, dente a dente, né? E então a gente vai fazer o planejamento. Desde uma limpeza de tártaro, desde tirar dentes que não servem para nada, até o tratamento estético final, que é essa nossa intenção, devolver o paciente com uma previsibilidade de estética, função e longevidade. Tá vendo? Longevidade no tratamento. Não adianta nada eu fazer um tratamento que muitas vezes tem um ônus financeiro. Esse tipo de tratamento é caro? É porque envolve vários elementos dentários, né? Quando a gente faz um tratamento unitário, não é tão pesado, mas quando a gente envolve toda a boca, e a gente tem uma dificuldade com isso, porque algumas vezes o paciente, quem banca são às vezes filhos, ou então a pessoa nunca fez um tratamento odontológico, então não tem muita noção, então a gente tem que explicar e dar uma garantia daquilo que a gente vai... Você vai rejuvenescer uma boca. Isso, reabilitar, rejuvenescer, Exatamente. tornar ela saudável, esteticamente também bonita, elegante, um sorriso bonito. Exato. E falar em elegância, né? É engraçado isso, porque hoje os pacientes pedem muito aqueles dentes brancos demais. Sim. E isso acaba afastando A naturalidade. alguns pacientes que têm... eu quero, Marcelo, eu queria fazer mas eu não quero aquele dente branco. Bom, a gente tem uma cartela de cor. Tem vários pacientes reabilitados que a gente tem nota. Exato. Como que é feito? É de acordo com a pele, com a cor da pele, talvez, a idade, né? A gente tem vezes que apaga, a gente vê na internet aquele apagou a luz, é o sorriso branco, né? Então, assim, a gente faz como eu falei, a gente faz o escaneamento e através do escaneamento a gente faz a previsibilidade de como vai ficar aquele sorriso. E aí a gente transfere para a boca do paciente, utilizando uma resina bisacrílica, e essa resina o paciente praticamente vê como é que vai ficar a forma dos dentes. Você dá a ele a imagem de que ele vai ficar. Do que ele vai fazer e como vai ser o resultado. Se ele gostar, a gente dá sequência ao planejamento. Se ele não gostar porque ficou pequeno, ficou grande, ficou redondo, ficou quadrado, a gente muda. E em relação à cor do dente, a gente já tem uma certa experiência. Por exemplo, você falou aí em elegância. Eu acredito que um dente de cor natural, um pouquinho branquinho, não sei o que, fica uma coisa elegante, né? Mas tem paciente que gosta de mostrar que fez. E aí esse paciente vai querer aquele vai querer o natural. De cor de porcelana de Mas banheiro. aí existe uma conversa assim, ao pé do ouvido, uma coisa mais... A gente sugere, mostra, esse fica mais natural, não sei o que. Aí quando a pessoa demonstra que a intenção dele não é naturalidade, né? A gente tem que fazer. Eu já tive caso de paciente que eu quero elegante, eu coisa natural, não sei o que, depois, poxa, Marcelo, ficou tão bonito, mas ninguém vai notar que eu fiz tratamento nos dentes. Ainda bem. Mas isso é natural. Enfim, são seus dentes naturais. Mas assim, a analogia seria, por exemplo, uma prótese de silicone de mama, né? Tem gente que quer de um tamanho pequeno, que... Assim, que só fique elegante, na verdade. Tem gente que quer realmente colocar uma quantidade que chame atenção. Chama atenção, isso. Na verdade, a cor chama atenção de acordo com a intensidade do branco, né? Branco, Mas tudo passa dentro de um planejamento. Nada é uma coisa sem o paciente
tá lado a lado com a gente, sabe? E dentro dessa reabilitação, o que é que eu sei que a gente passa por várias técnicas. Quais são as técnicas mais utilizadas? E o que é que é feito? É implante, troca-se? O que é que normalmente a gente encontra nessa reabilitação? Hoje, para você ter uma ideia, eu sou formado há 22 anos, né? 23 estou fazendo esse ano. Antigamente, quando a gente fala de reabilitação oral, era um tratamento complexo de 1 ano e meio, às vezes 2 anos, né? As reabilitações hoje, com menos de 3 meses, a gente está concluindo, por causa da tecnologia. Então, assim, não tem uma... O que melhorou muito hoje foi a tecnologia em relação o tempo de tratamento. Sim, Quando a gente entra a ortodontia nesse planejamento, não, a ortodontia é um pouco mais aí é um tratamento mais longo. mais demorado. Mas assim, depende muito do que você vai fazer. Não existe o que é melhor, existe a indicação bem feita. Acho que talvez seja melhor respondida essa sua pergunta. Quando vai entrar a orto, né? E a gente vai ter aí claro, dependendo do que a gente vai fazer. Esse espaço Se bem que quando a gente para dar tempo fala para ela fazer. no tratamento reabilitador, a gente fala de pacientes que perderam dentes, a maioria das vezes, né? Normalmente, vários dentes, né? Para ser um tratamento reabilitador. Então, essa ortodontia, ela não é uma ortodontia tão detalhada. É só para ter o espaço. Ela é para ter o espaço melhor, para dar uma condição melhor, para desgastar menos dente, para abrir um espaço, entendeu? Para deixar mais exata, né? estável. Não é a ciência exata. Aí ela acaba não sendo um tratamento como um tratamento de um paciente que tem todos os dentes, sabe? É para dar o detalhe, para Isso. facilitar e para ter a base melhor para que ele possa trabalhar. Isso. Aí são feitos implantes. Aí a gente faz, aí como eu falo, o planejamento, ele vai ser abordado tudo que o paciente vai passar, todo o processo. Ó, a gente vai botar o implante, vai botar a orto, vai fazer a orto, vai colocar... Primeiro se chama um termo que é adequação do meio bucal. A adequação do meio bucal é limpeza de tártaro, extração de dentes, restos de dentes que não prestam para nada, troca de restaurações que estão com excesso, juntando mau hálito no paciente, fazendo com que o paciente tenha mau hálito. Então, assim, a gente até com a boca limpa a casa. E aí sim a gente vai pegar e dizer o passo a passo com a previsibilidade de tempo. Porque o sistema que a gente trabalha, a gente dá uma previsibilidade de tempo. Porque é uma colaboração, é paciente e profissional alinhados. Entendi. E aí, o que a gente tem hoje de novidade, tecnologia, o que é que pode ser utilizado para cada vez mais essa sua área de reabilitação oral está mais desenvolvida? Eu já citei aqui o scanner, certo? Uhum. Que ele facilita muito, inclusive na parte técnica, a gente praticamente não usa mais aquele material de moldagem que o paciente ficava sufocado e tal, entendeu? E eliminou o motoboy que ia lá no consultório pegar os modelos, ir para o laboratório, fazer o trabalho, né? Enfim, porque vai direto pela nuvem e vai para o laboratório. Agora a logística. Então a logística da gente melhora muito. E a precisão. Isso, a precisão, não tenha dúvida, porque realmente o fator humano, ele fica só na cereja do bolo. 90% é feito por inteligência artificial e máquina. E aí a parte estética em si depende muito do humano. E a parte sensorial, né? Que é a sensibilidade. Isso, a sensibilidade, né? Porque a sensibilidade ela é muito importante. Porque você consegue individualizar, mesmo com toda a técnica, você consegue dar a sua assinatura. Tem toda a parte, né, do preparo também, que é super importante, né? Que é a parte humana mas assim, a parte de logística é uma evolução fantástica, né? Porque e depois os pacientes sorrindo e feliz. Parceria, né?
Exato. E a gente tem que saber um detalhe que achei importante trazer em relação aos dentistas, odontólogos. Quando a gente fala de sono e apneia de sono, o que é que a gente tem e que pode melhorar em relação à apneia, né? Os dentistas hoje fazem Claro. para melhorar a apneia do sono. A gente tem um aparelho intraoral que ele reposiciona a mandíbula, coloca a mandíbula para frente. E aí a via aérea ela fica mais permeável, né? E aí melhora a apneia leve, né? E paciente com ronco. Então, às vezes, só de você colocar esse aparelho, você coloca e você pode titular, você pode aumentar a ativação dele, né? Até chegar. Ele é fixo? Ele é móvel. Móvel. E o paciente coloca para dormir, né? Ele é bimaxilar, quer dizer, prende em cima e embaixo, encaixa. E aí ele fica com a mandíbula projetada durante o sono. E o que é que os pacientes acham desse aparelhinho? a princípio ficam assustados. Eu tenho um paciente amigo, esse foi engraçado, que a esposa desse Conta esse. vai se tratar. Porque eu estou só imaginando Não, colocar a isso. história é interessante. Né? Você vai se tratar porque eu estou sofrendo com ronco. Aí ele disse, foi para o médico, fez a polissonografia e não deu apneia. Realmente, era só Tá, o porque eu ia ronco dizer, mesmo. ele preferiu esse aparelho Coincidentemente, a gente ao estava com CPAP. um médico que ia tratar da doença do sono dele. Ele disse, você não tem apneia. Aí ele foi para Ludmilla. Aí ele foi para mim. Aí nós fizemos o aparelho. E aí no começo ele, meu Deus, Ludi, eu não vou conseguir. Logo na hora do registro, já para fazer o registro do aparelho, ele já ficou nervoso. Não vou conseguir. Mas tenha calma, vai dar certo. Aí a gente fez, e aí ele começou a usar na primeira semana. Lud, parou. Parei de roncar. E ele está usando. É como um aparelhinho de dente. Ele, eu sei se você já viu placa de bruxismo, já viu algum? Já. Já, né? Eu também quero perguntar sobre a placa do Pronto, bruxismo. é como se fossem duas placas de bruxismo. Eu acho que isso me incomoda um pouquinho, só em pensar. Mas elas vamos lá. juntas, unidas, certo? Só que com o queixo deslocado para frente. Não deve ser confortável, Ludmilla. Não, Mas tudo pelo amor, né? mas Tudo pelo amor. vai se adaptar. Mas a gente faz, É né? assim, se Exato. Quem ronca é o É marido, a né? mesma história. A mulher O manda. A CPAP mulher manda. também não é como é não? confortável. Exatamente. né? A mulher manda o marido ir resolver o problema do ronco, ele tem que ir, né? Não é opção. Mas às vezes a gente faz o marido emagrecer e ele fica ótimo. Mas não foi opção também. Esse também já era magro, tá? Então Esse já era magro, ele não Ludi, tinha essa opção. foi de super emagrecer. bem indicado Foi esse super aparelho. bem indicado. Como é o Ficaram nome desse aparelho? ambos felizes. É aparelho para apneia. Pronto, tem um aparelho para apneia para magrinhos que não têm apneia e que roncam e que a mulher reclama. Nesse caso Pode aí, salvar o casamento. eu tenho Salva até casamento. autorização de falar o nome dele. É Dr. Arthur Procopio, meu amigo, né? Muito amigo meu. Ele é magrinho, mas vou até mandar um abraço para ele. E Um abraço. Dani está super feliz, até Daniela Guerra, ela está super feliz com o resultado. O importante é a esposa. É a esposa, O importante é a esposa gostar. não é isso? É o mais importante. Porque ele não se incomoda. Não. Quem incomoda é quem tá junto. Ele tá dormindo, né? Então pra ele tava tudo tranquilo. E ele de fato não tinha apneia. Então assim, ele não tava com nenhum problema. E o bruxismo? O bruxismo. Já é Fala assim. outro. O bruxismo é uma área que eu atuo desde que eu me formei, né? Porque, enfim, é uma paixão minha. O bruxismo, na verdade, ele é causado por uma questão psicológica, né? Multifatorial, e que a placa que a gente usa, miorrelaxante, ela só serve para o relaxamento muscular. Agora a gente tem que fazer com que o paciente entenda o processo que ele está, que eu digo que é um processo, né? Ele pode dar dor na articulação temporomandibular, pode dar dor em toda a musculatura da face, né? E a gente tem que usar a placa para relaxar a musculatura. Eu digo a grosso modo é o seguinte, imagine que você está com um músculo
inflamado, fadigado, e você está fazendo uma musculação com um peso de 10 quilos, e eu vou usar essa plaquinha para você fazer com peso de 500 gramas. 500 gramas. Entendeu? Então a placa miorrelaxante ela serve realmente para aliviar a carga em cima dos músculos da mastigação. Agora, em contrapartida, há tratamentos que a gente tem que fazer De relaxamento. paralelo. Aí você vai usar TENS, você vai usar acupuntura, trabalhar com um bom fisioterapeuta também ao seu lado, né? E aí, ver exames de imagens. A última coisa que se deve fazer em casos de disfunção temporomandibular é fazer cirurgia, certo? Porque tem pacientes que têm um bruxismo tão severo que desloca a mandíbula, o queixo fica caindo, ou então tem um problema que a boca não abre, né, que a gente chama de trismo, né? Então é uma coisa boa para a gente ver. Tem paciente que chega no consultório com muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Aí eu digo, quanto de boca você está abrindo? Ah, não sei, Marcelo. Aí a pessoa, são 3 dedos. Se a pessoa está abrindo 3 dedos, 45 milímetros, o espaço de 3 dedos, ela está com a abertura de boca normal. A partir de 2, já é uma coisa preocupante, uma redução, e aí a gente vai ter que fazer termoterapia, TENS, placa miorrelaxante, e o fator emocional e multidisciplinar, né? Então o paciente vai ter que... tive uma aula aqui sobre glúten, né? A gente está comentando questões inflamatórias, né? Questões hormonais, né? Praticar atividade física é muito importante. Atividade física que libera endorfina, atividade física que extenuante para você ficar relaxar a musculatura, evitar cafeína, vinho tinto e por aí vai. Vinho tinto, assim, que eu digo em excesso, tá? Em quantidades. Porque senão... Um vinhozinho, uma tacinha no fim de semana, bem acompanhado. Isso. Longevidade. É longevidade e... Com amigos e bem E acompanhado. faz bem pro bruxismo, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas vai assim, né? Do ponto de vista emocional. Do ponto de vista emocional. Não, então a gente entende que o bruxismo, a base dele é emocional. Isso. E se a gente tiver Psicossomática, né? um estilo de vida mais saudável, com atividade, alimentação, comer alimentos menos inflamatórios, um sono mais Não tem a menor dúvida. revigorante, não é? Uma qualidade de sono. Dormir mais cedo, tentar fazer a famosa higiene de sono. O sono E o controle emocional. E espiritual também. Exato. É fundamental. Tudo é uma conexão. A gente assim, trata às vezes de um problema pontual, mas muitas vezes a gente tem que tratar o todo. Né? Por isso que você trouxe aqui a gente, né? Mas não é só a medicina, é a odontologia, é a fisioterapia, é a psicologia. É o corpo inteiro. É o corpo eu inteiro. digo que eu trato gente. Isso. Né? É gente. É todo. É um todo. Não tenha dúvida. Né? A gente tem que procurar isso. Senão, cada dia eu sei que existem especializações. É importantíssimo a gente ter, mas cada dia as pessoas olham mais para um detalhe do que por um todo. Sim. Né? E se a gente olha o todo, a gente consegue desenvolver melhor. Não tenha dúvida. Agora a gente vai para uma parte bem relaxante. Ela é boa. Um bate-bola entre a gente aqui. Então, o mínimo de palavras possível, nós podemos falar, tá? Para ser mais rápido. Primeiro falou de... Porque hoje a gente estamos em dupla, então a gente tem mais... Tem que ter mais dinâmica. Vai ser direcionado para a Lúdia ou... Para os dois. Para os dois. Tá? A gente faz um e outro. Tá bom? Ela fala e depois eu falo. Pode ser. Pode ser? Pronto. Pode. Combinado. O maior prazer na sua profissão, Lúdia? São quando eu faço as cirurgias ortognáticas, que são os tratamentos que têm mais impacto na vida, assim, das pessoas, né? Então, esse preparo realmente a gente sente um resultado diferente, assim, quando conclui, sabe? Assim, a felicidade do paciente é
devolver o paciente para a sociedade, muitas vezes. E um hábito que te faz bem, Marcelo? Na profissão ou de tudo? Esse é sobre Eu, vocês. ter paz. Lude, o hábito que te faz bem. Eu gosto de ficar em casa. Ficar em casa, isso me faz muito bem. Eu gosto da minha casa. E o paciente mais inesquecível para você, Marcelo? O paciente mais inesquecível tem alguns, mas eu vou citar. Se não quiser dar o nome, não precisa. Pode dar Eu o posso citar acontecido assim, Dona específico. Isabel, porque Dona Isabel ela tinha realmente uma condição de bucal complicada e ela tem até uma dificuldade financeira também, e a gente foi trabalhando essa questão financeira para que a gente fez o melhor para ela. E ela também foi uma pessoa extremamente colaborativa também nesse lado financeiro, porque a gente via que ela estava se esforçando, né? E aí, quando ela concluiu, ela começou a chorar na minha cadeira e agradecer e saber que nunca imaginava que ela nunca ia ter o sorriso dela de volta, sabe? E isso mexe com a gente, né? Porque a gente faz parte desse processo. E ela disse assim uma vez para mim: Marcelo, eu nunca vou deixar de me esquecer de você, porque toda vez que eu olhar pro espelho e sorrir, eu vou lembrar de você. Eu lembro disso. E você, Lude, um paciente inesquecível? Tem alguns também, mas assim, a gente tinha uma paciente compartilhada, que era uma paciente que tinha fissura, né? E ela me procurou no consultório, porque eu trabalhava no IMIP na época. E aí a gente conduziu o tratamento no consultório e fez toda a parte ortodôntica, e no final o Marcelo fez a parte das lentes de contato. E assim, são anos, né? Tratamento paciente com fissura, ele é um tratamento de 20 anos. Eles começam a tratar bebezinhos, né? Várias cirurgias, a parte ortodôntica também é bem cedo também. E cirurgia plástica. Cirurgia plástica, várias, né? E ela ficou muito feliz. Tá pena. E o que te inspira diariamente? A mim, Jesus. Eu vou Mari. Bom, é. E um sonho pessoal, Lude? Sonho pessoal, nossa. Acho que aí emociona. As meninas, né? Acho que esse é o maior sonho. Não tenha dúvida que esse, assim, ver nossas filhas felizes, né? Mas, assim, essa acho que é o maior objetivo de quem é pai, né? Mas, assim, se é for pro lado material, tem algumas coisas, mas realmente o maior objetivo do pai... De material, assim, nada brilharia mais meus olhos do que ver as meninas bem, entendeu? Elas vão ficar bem. E elas são lindas e vão ficar mais ainda. Cada dia mais. Boa, obrigado. E uma frase que define você como profissional, Marcelo? Uma frase que agora você me pegou, sabia? Mas eu acho que eu acredito que não seja uma frase, seria talvez compromisso na palavra, né? Você ter o compromisso com o paciente. Então, muitas vezes a gente vai por um caminho e a gente acerta o caminho, graças a Deus, na maioria das vezes. Mas se por acaso o caminho desviar, a gente tem que estar do lado, de mão dada, juntos de mão dada. Acho que é isso. E você, Lude? Eu acho que a minha parte é a parte materna mesmo, assim, eu acho que eu pego o paciente como se ele fosse meu filho, isso, de qualquer idade. Então, assim, abraço ele e vamos cuidar, tento fazer da melhor forma. Mas é o jeitinho dela todo isso. Isso é ela, de verdade. Isso foi um rapaz de marketing, uma vez a gente fazendo um vídeo, assim, aí ele falando assim, a sua parte forte é a maternidade. Ele falou,
Eu acho que é isso mesmo, assim. Eu vejo o paciente como se eu fosse mãe dele, quero cuidar mesmo. Lindos. Parabéns por ver isso e agir assim, que é o mais importante, né? E hoje, se fosse proibido vocês serem dentistas, o que você seria, Marcelo? Rapaz, se fosse proibido eu ser dentista, Complicou agora. rapaz, eu acho que tem duas coisas que eu pensei aqui. Duas Duas coisas. Você seria. Tá bom, você tem opção, duas. Mas, falando de um lado bem lúdico mesmo, né? Pescador. E falando de um lado... Eu vi o peixe É. da semana passada, eu acho. E falando de outro lado aí já mais espiritual, seria um pastor. Sei lá, pastor não, um cara de missionário, enfim, uma pessoa que... E religioso. uma pessoa religiosa, porque eu tento desenvolver isso, mas é muito difícil. Mas enfim, é uma coisa que eu tenho tido muita paixão por isso. E você, Lude, hoje não pode mais ser dentista. O que você seria? Sei, né? Mãe, mas mãe você não, já mas é. já sou, né? Mas E uma tem que excelente arranjar mãe. Então a outra gente tem que coisa. achar uma profissão. Ai, meu Deus. Eu acho que eu ia tentar ir para um lado de gestão, alguma coisa assim. Que eu acho que eu ia tentar alguma coisa desse tipo. Muito bem. Assim, que acaba que na odontologia a gente tem que fazer várias coisas, né? Não é só ser dentista, você também não é só médica, né? Exato. E eu digo Porque assim, vocês têm uma clínica, né? então eu acho que eu tentaria ir por esse lado aí. Tentar fazer alguma coisa. Para dentistas, de repente, né? Já que eu Assim, tinha um... Essas perguntas pegam a gente meio de surpresa, né? Não são combinadas, mas o bom é assim, né? Essas não foram combinadas. O bom é assim. E um conselho que você daria, ou que você gostaria de ter recebido aos 20 anos, ou você poderia dar a você quando você estava com 20 anos? Pode ser de qualquer uma dessas alternativas. Isso daí um conselho é você ser assim, tentar ser bom. Não tentar se poluir com as coisas do mundo, porque o mundo tá cheio de coisa que de competição, de um querer ser melhor do que o outro. Mas mesmo assim você vai fazer seu melhor, né? E se preocupar de uma maneira de fazer seu melhor hoje, porque o resultado vai vir. Então a gente às vezes, eu antigamente eu ficava muito preocupado com o dia de amanhã, se vai dar certo. Se eu faço minha parte bem feita hoje, a gente vai colher o fruto amanhã. Não é? Ótimo. E você, Lude, aos 20 anos, qual conselho você gostaria de receber? Você se dá quando você quando você tinha 20 anos. Pensar. Que talvez mudasse a sua vida, ou não, ou que melhorasse a vida. Eu tô sim, pronto para dizer rápido. Então, é porque ela casou comigo. Eu sei, ela tinha 15 anos. Podia querer mais. Marcelo, quando ela tinha 20 anos, vocês já eram casados? Ela é meu Não, juízo. 26. Olha, sabia que a turma diz que ela é meu juízo? Veja, ela Quando eu tava, começou com aos 15 anos. eu tava na festa. estamos Eu aos tava na 26. festa, né? Aí eu tava na festa, não sei o que e tal. Daqui a pouco aí eu chegava sem Ludmilla. Aí daqui a pouco Ludmilla chegava. Aí a festa. Eita, chegou o juízo de Marcelo. Pronto. Aí, meu amigo, uma pessoa que tem o meu juízo, velho. Não é não? Ela tomava conta do seu juízo. Não é não. Então, Ela era seu pescoço. não é. Se você só olhava para onde ela deixava. Nada, não era isso, não. É porque Lud sempre foi muito equilibrada, né, nas palavras e no temperamento. Equilíbrio. Eu acho que, não sei, se eu me desse, seria talvez ter feito assim, um concurso, algo assim. Acho que seria um Para ter uma vida conselho. estável, vamos dizer assim. Então. Porque você disse que ia entrar como... Se você não fosse dentista, você seria na parte administrativa. Então, talvez fosse isso. Isso, talvez, assim, não pelo hoje, mas assim, no início a gente
demora um pouco até a carreira, né, deslanchar mesmo. Então, Abrir o leque. abrir o leque, isso. Literalmente. Talvez mais nova, né, em uma carreira pública, uma coisa assim, tivesse dado uma segurada ali. Agora, em uma palavra só, o que significa longevidade para você? Mas sério, você vai pensar. Já vi que você não é boa de respostas. Não, a resposta é muito rápida. Você não, você é muito doce, mas você é Marcelo Longevidade é você viver feliz hoje. Na hora que você está feliz hoje, você vale a pena qualquer longevidade. Então, para isso, a gente tem que se cuidar, né? Então, cuidado é longevidade. E agora, Ludy, que é longevidade? Em uma palavra, o que vier na sua cabeça? Acho que é viver bem, satisfeito com você mesmo. A satisfação com você, sabe? E o que vocês fazem hoje para pensando em ter uma longevidade saudável? A gente faz exercício físico, né? A gente cuida da saúde, da alimentação. A gente cuida do relacionamento, né? Que é uma coisa que também é importante. E a gente cuida do nosso lado espiritual também. Perfeito. Acho que a gente tenta, claro que a gente não consegue 100%, mas a gente tenta trabalhar em todas essas áreas, né? Eu acho que a gente tem que ser completo. Veja só, o maior estado de um ser humano é contente. Porque o contente vem de contém. Copo, quando ele está completo, por exemplo, esse copo aqui, ele tem 400 ml. Então ele está contente, completo, com 400 ml. Então o estado de contentamento da gente, ele tem que estar, a completude, né? A gente tem que se basear muito nas coisas que não sejam material. Então, porque o que é material, nunca a gente vai completar. Agora, na hora que a gente completa com a nossa paz, o nosso lado espiritual, nosso bem-estar, tratar bem as outras pessoas, né? A gente tá junto aqui, não é para eu ser feliz, é para eu fazer ela feliz. E ela tá junto comigo para ela me fazer feliz. Entendeu? Então, assim, quando a gente veio aqui para fazer Dani feliz e ela também fazer a gente feliz, né? Eu acho que é por aí, né? Agora, olhando para aquela câmera, agora sim. Chegou o momento. Tava ansioso. Deixa uma mensagem para quem está ouvindo a gente em relação à saúde bucal, Claro. saúde sistêmica geral e, aliás, o que você quiser falar. Boa. Vai, Lúcio, tu primeiro. E a primeira? Quer que eu vá? Vá. Vá. Você já tocou. A mensagem que eu deixo para todo mundo aqui no Longevicast é que um dos maiores bens que a gente tem na vida é viver bem o hoje. Pra gente, se você tá com algum problema, seja bucal, seja sistêmico, seja geral, seja de cabeça, procure se cuidar. A saúde bucal ela é fundamental para que a gente esteja bem em sociedade, para que a gente se alimente bem, se comunique bem. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Procure seu dentista, marque a consulta. Se precisar, estamos aqui. Grande abraço. E agora, Ludy? E agora? É a sua É a vez. minha vez. Vamos lá. Não, com relação à saúde bucal, né? Que a pessoa tenha uma rotina de tratamento, de acompanhamento, porque prevenir é muito mais fácil, muito mais barato, né? Muito mais rápido. Então, quando a gente tem uma rotina de prevenção, a gente está evitando um colapso futuro, né? Então, vale muito mais a pena investir nisso. E não se tornar meu paciente, né? Não virar tratamento. Implante, Adoro. perder dente. Mas você também faz prevenção. Liga aí. Não, faça prevenção. Mas, né, a parte de implante, Não prótese, virar um paciente de reabilitação. virar um paciente de reabilitação. Perfeito. E agora, eu gostaria
de agradecer muito a Ô, vocês. querida. prazer Muito, enorme. muito obrigada. Ô, querida. A gente também oferece a nossa patrocinadora, né? Mandou para vocês nossa patrocinadora. Olha só. Eu aposto que vocês vão utilizar muito isso. Podem abrir para ver. Com certeza. Vou abrir, viu? Abram para ver. Veja se eu não errei, né? Eu acho que eu não errei, não. Toda vez que tem 2, eu erro, porque eu sei que é nominal. Olha, eu tenho certeza que vocês vão usar. Olha. E o copinho, uma shakeira. Né? Então, assim, vocês que fazem atividade física, que eu sei. Eu sou. Não só para isso, porque a creatina vai para cognição, para músculo, para. Bota aí. Bom demais. E também o copinho do Longevicast é de vocês. Obrigada. Obrigada por vocês terem vindo. A gente Nós que agradece agradecemos. o espaço, né? De sentar aqui com você. Vou guardar logo aqui, viu? Ah, Esqueci, mano. E para vocês que estavam aí até agora, gostaram do episódio, não esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho e fazer com que esse episódio chegue para muitas mais pessoas e que tragam saúde bucal e saúde sistêmica para todos vocês. O Longevicast acaba por aqui, por hoje, e na próxima semana estaremos juntos. Até lá!